Edital em Debate, cujo objetivo não é outro senão trazer editais aqui para ser discutido com você. Trazer editais de concursos para assistente social nas mais diversas instâncias, tanto municipal como estadual e também federal, para discutir com você. Nestas lives, nós vamos tratar com você sobre dicas, orientação de termos, de elementos presentes no programa do edital para o seu concurso e que muitas vezes acaba causando dúvida no candidato, porque o candidato, talvez pela falta de experiência, talvez pela falta ainda de maturidade, não consegue fazer uma leitura adequada do programa explicitado no edital. E isso redunda, muitas vezes, no fato de que o candidato acaba dando um direcionamento equivocado ao seu estudo. Por não fazer uma leitura adequada do edital, por não interpretar adequadamente o edital, o programa do concurso, muitos candidatos acabam dando um direcionamento errôneo, equivocado ao seu processo de preparação. E o resultado disso é óbvio. O resultado disso é a falta de sucesso lá, no dia da prova. A falta de sucesso lá, no dia que poderia ser o dia da vitória. Lá, no dia que poderia ser o dia do sucesso. Como nós queremos que você, o nosso aluno, você que nos segue aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, você que é um aluno assíduo nos nossos cursos, o meu compromisso é com você. E a nossa meta é o seu sucesso. E eu sei piamente que o sucesso num concurso público depende de diversos fatores. Depende de diversos elementos, inclusive dentre os quais saber fazer uma leitura adequada do edital, saber interpretar adequadamente um programa de concurso, porque disso depende o direcionamento que você vai dar ao seu estudo. Hoje, na live de hoje, nós escolhemos aqui especificamente o edital do TJ São Paulo. Vamos aproveitar este concurso que está sendo, inclusive, muito procurado, este concurso que está sendo alvo de muita procura aí pelo Brasil inteiro. Então, como não poderia deixar de ser, nós pegamos aí esse concurso para discutirmos com vocês, na live de hoje, o perfil da banca VUNESP. É a banca VUNESP que irá elaborar a prova do seu concurso. Você que está se preparando para o concurso do TJ São Paulo. Inclusive, eu gostaria aqui de abrir um parêntese para informar a você que nós já iniciamos as aulas bônus, as aulas extras e gratuitas para aqueles alunos que estão adquirindo, que estão comprando o nosso combo com foco em tribunais. E informo ainda de primeira mão, inclusive, eu informo a você que nós também vamos estar oferecendo para o aluno que está adquirindo o nosso combo com foco em tribunais, nós vamos estar também oferecendo um simulado comentado de questões da banca VUNESP. Tudo isso lá no nosso site www.elbergontran.com.br. Hoje, conforme já anunciei, vamos tratar um pouco sobre o perfil da banca VUNESP. A banca VUNESP não é uma banca muito presente nos diversos concursos pelo Brasil afora. Primeira observação que eu gostaria de fazer aqui com vocês, a título de introdução nessa live. A banca VUNESP não tem uma capilaridade nos concursos de nível municipal, de nível estadual e de nível federal, como, por exemplo, se vê na banca FCC, como, por exemplo, se vê na banca CESP. Bancas estas muito mais presentes nos diversos certames pelo Brasil afora. A banca VUNESP está concentrada muito mais, óbvio que eu não estou aqui desmerecendo a banca, e eu não estou aqui dizendo que a banca VUNESP não elabora provas de concursos em outras regiões. Não estou colocando isso aqui. Eu estou apenas falando para você que, a partir do levantamento que nós fizemos, as provas elaboradas pela banca VUNESP se concentram mais
no estado de São Paulo, por uma razão óbvia também. A banca é lá do estado de São Paulo. Primeira observação que eu gostaria de estar colocando aqui para vocês. Aproveitando o ensejo, acredito que já tem muitos alunos aqui no nosso canal no Facebook, acredito que já tem muita gente aqui entrando, e eu gostaria de aproveitar esse momento e desejar a você da região sul, a você da região sudeste, a você do centro-oeste, a você do nordeste, aqui do meu nordeste, tá? A vocês aí da região norte, a esse Brasil lindo, a esse Brasil maravilhoso, a todos vocês que estão aqui presentes nessa live e que com certeza estarão presentes nas diversas outras que nós vamos estar fazendo aqui para vocês. Eu desejo muito sucesso, eu desejo muito êxito, eu desejo muito boas-vindas para vocês. Nosso compromisso é o seu sucesso. Bem, tendo dito isto, vamos trazer aqui mais alguns elementos para nós conhecermos melhor a banca. Gente, se você quer, preste atenção nessa dica, olha, desconecte-se de tudo que está aí à sua volta. Desconecte-se de tudo que está aí ao seu lado. Preste atenção aqui em mim. E disso depende o seu sucesso. Disso depende o êxito na sua preparação. O aluno, às vezes, ele quer êxito no concurso, ele quer se dar bem no dia da prova, mas ele esquece de que se dar bem no dia da prova é uma consequência de um bom processo de preparação. Quer passar no concurso, mas não quer investir no processo de preparação. Não tem aprovação dessa forma. Portanto, preste muita atenção nessa dica, ó. Preste muita atenção. O seu êxito no dia da prova depende dessa dica que eu vou dar para você. Se você quer aprovação em concurso, se você quer êxito no concurso do TJ de São Paulo, primeiro ponto, eu estou colocando TJ São Paulo aqui porque é o concurso que está em voga. Primeiro ponto, você tem que ser amiguinho da banca que irá elaborar a prova. Ah, eu odeio a VUNESP, eu odeio as questões da banca VUNESP, eu odeio a banca CESP, eu odeio a banca FCC. Está errado. A primeira dica é, crie um amor incondicional pela banca. Por quê? Porque isso vai levar você a um processo de intimidade com a banca. Quanto mais a gente fica íntimo de algo, é óbvio, isso é evidente. Quanto mais a gente fica íntimo de algo, mais conhecimento a gente vai ter desse objeto. Quanto mais íntimo, quanto mais íntima você ficar da banca VUNESP, coloco aqui como exemplo, porque é dela que nós estamos tratando aqui nessa live, quanto mais íntimo, quanto mais íntima você ficar da banca VUNESP, mais condições você tem de, em junho, dia da sua prova, mais condições você tem de ter êxito, de ter sucesso. Por quê? Porque se você gosta da banca, se você tem afinidade com a banca, se você tem intimidade com a banca, você vai conhecer o jeito, a forma da banca elaborar questões, você vai conhecer a metodologia, em uma palavra, você vai conhecer a metodologia da banca trabalhar. E o resultado disso não pode ser outro que não o seu sucesso. E o resultado disso não pode ser outro que não a sua vitória. Beleza? Bom, já falei demais aqui, vamos mostrar algo material que nós produzimos aqui para vocês. Vejam, já citei aqui o nome do nosso projeto. Eita, projeto lindo! Projeto Edital em Debate. Perfil da banca VUNESP. Quais são as características específicas da banca VUNESP? Primeira característica, isso aqui nós observamos a partir de um rigoroso levantamento de questões. A banca VUNESP tem o hábito de colocar enunciado de questões bastante extensos. A banca VUNESP, olha aqui para mim, é muito comum. Se você tem dúvida em relação a isso que eu estou falando, coloca aí, ó, www.pciconcurso.com.br. Vai lá em provas VUNESP, que você vai ver e vai constatar exatamente isso. Os enunciados da banca são extremamente extensos. Chega a ser um parágrafo enorme. Qual é o objetivo da banca com isso? O objetivo da banca não é outro senão cansar o candidato a partir da leitura.
O objetivo da banca é outro, não é outro senão levar o candidato a fazer uma leitura extensa e, consequentemente, lá, quando ele vai resolver as questões, levar esse candidato ao erro. Porque a banca, não adianta achar que a banca quer facilitar a sua inserção e a sua aprovação em concurso nenhum. A banca quer dificultar o processo. Então, os enunciados da banca VUNESP, primeira dica que eu dou aqui para você, tenha muito cuidado com o enunciado da banca. Se você for ler e fizer uma leitura desgastante, isso vai resultar no seu cansaço e na sua fadiga mental. A minha dica para você é, quando for ler o enunciado, leia grifando o enunciado. Leia grifando algum termo, algum elemento que você conseguiu destacar das nossas videoaulas, que você conseguiu pegar lá do nosso curso, do nosso combo, com foco em tribunais, que você adquiriu. Alguma palavra, alguma expressão que remete você a pensar, a rever no nível mental algo que você assistiu em nossas aulas, algo que você assistiu em nossos cursos. Grife, pelo amor de Deus. Grife esses elementos. Sabe por que eu estou colocando isso? Estou colocando isso porque quando você for para as alternativas, isso vai facilitar consideravelmente, esses termos grifados vão facilitar consideravelmente a sua capacidade e a sua possibilidade de assertividade no dia da prova. Outro cuidado que você deve ter: leia o enunciado tendo o cuidado de interpretar o enunciado à luz do que está sendo tratado ali. Eu não vou falar aqui de interpretação de texto porque eu não sou formado em letras. Dispensa, nós estamos falando disso aqui, nem eu tampouco tenho capacidade para isso. E nem eu tampouco tenho capacidade intelectual para isso. Eu estou colocando aqui para você, minha querida, meu querido, quando você estiver lendo o enunciado da questão, que em relação à banca VUNESP é enorme, é extenso, sintetize a ideia principal que está sendo tratada ali. Muitas vezes a banca pega até letra de texto. Muitas vezes a banca pega até parágrafos de livros em serviço social. Se você lê o livro, se você lê o texto, e nos nossos cursos a gente orienta leituras, certamente isso vai facilitar consideravelmente o seu sucesso, a sua capacidade de êxito. A outra dica que eu gostaria de transmitir aqui para vocês é em relação a questões que são focadas em teorias com respostas quase sempre no próprio enunciado. Como o enunciado ele é enorme, como o enunciado ele é extenso, nós percebemos isso em muitas questões, a resposta da questão está no próprio enunciado. Daí qual é a dica? Ler a questão e as alternativas depois reler o enunciado. Então leia a questão e as alternativas, tá? Numa única leitura. Leia o enunciado, leia as alternativas, depois você volta fazendo uma releitura do enunciado, tá? Faz aqueles grifos que nós orientamos ainda há pouco, e aí, com certeza, a sua capacidade de êxito, de sucesso na resposta será enorme, será considerável. Outra tendência que nós percebemos no perfil da banca VUNESP é a de cobrar boa parte do programa explicitado no edital, sendo a prova bem heterogênea em relação aos temas cobrados. Olha, parabéns para a banca VUNESP, porque muitos candidatos às vezes acabam reclamando da banca A ou da banca C, que coloca um programa de concurso extenso, e quando ele chega lá no dia da prova, por exemplo, a banca só cobra lei, a banca só cobra legislação. Eu ministrei um curso para a Prefeitura de Natal e eu lembro que os alunos se queixaram de que a banca cobrou apenas letra de lei, apenas legislação e nada de teoria que estava presente no edital. Isso acaba deixando o candidato irritado e com uma certa razão. Em relação à banca VUNESP, pelo levantamento que nós fizemos, você não vai ter esse problema, porque a banca costuma ser exata. A banca costuma cobrar, de fato, na prova, aquilo que está presente no programa do edital. Percebemos também, a partir das questões, que as questões elas não são homogêneas, elas são bem heterogêneas.
O que é que eu estou querendo colocar com isso? Eu estou querendo colocar para você que a banca vai trabalhar interdisciplinaridade, direitos humanos, fundamentos históricos do serviço social, planejamento social. A banca não vai se deter, centrar-se apenas em uma temática, ela cobra diversos temas. Então se liga aí nessa dica. Prosseguindo aqui, percebemos também que a banca, assim como outras, adora explorar letra de lei e de textos nas alternativas. A dica, nesse caso, não é outro senão ler a letra da lei. Tem muitos alunos que ainda ficam preocupados em comprar um livro, em comprar algum artigo, em comprar algum material, inclusive muito mais na área do direito, que interprete para ele determinada legislação. Gente, para a banca VUNESP, por exemplo, esse recurso ele é absolutamente dispensável. Para a banca VUNESP, é suficiente que você leia a própria lei. Que você leia e releia a própria lei. Que você leia e releia a própria letra de lei e a própria letra de texto. É esse recurso que é extremamente útil e eficaz para o seu sucesso, para o seu desempenho no dia da sua prova. Ok? Estão gostando da live? Vamos aqui trazer alguns exemplos agora disso que nós acabamos de colocar para vocês em relação ao perfil da banca VUNESP. Vejam. Aqui alguns exemplos, Prefeitura de Presidente Prudente, São Paulo, prova realizada super recente, o ano passado. Entender o serviço social como praxe social significa considerar que o objeto da intervenção profissional do assistente social é o segmento da realidade que lhe é posto como desafio. Vale considerar que se trata de um aspecto determinado por uma realidade sobre a qual o assistente social irá formular um conjunto de reflexões e de proposições para a sua intervenção. Esse objeto não é produto ideal do pensamento. Ele se constrói na relação entre o sujeito da ação que transforma e o segmento da realidade a ser transformado. Bom, do que é que está sendo tratado aqui? Qual é a ideia central presente no enunciado dessa questão? O objeto de intervenção profissional do assistente social. É disso que a banca está tratando aqui no enunciado da questão. Logo, no dia da prova, o que é que o candidato deve fazer, seguindo as nossas orientações? Objeto de intervenção profissional do assistente social, eu grifo. E o que é que eu vou grifar? O que é que eu vou destacar mais aqui? Segmento da realidade que é posto como desafio. Primeira observação a ser feita em relação ao enunciado dessa questão. A segunda observação a ser feita é que nesse enunciado aqui, a banca simplesmente traz uma informação sobre esse objeto. A banca está dizendo aqui que esse objeto não é produto ideal da mente daquele que vai intervir sobre ele, sobre o objeto. Não é uma projeção mental. Esse objeto ele é construído e reconstruído a partir da relação entre sujeito e realidade. Ele é construído, ele é reconstruído, ele é transformado, ele é ressignificado a partir dessa relação e a partir dessa interação. É correto afirmar, tratar-se de uma relação que é o quê? Isenta de condicionantes? É óbvio que não. Não é isenta de condicionantes. Existe toda uma condicionalidade nessa interação entre o sujeito e o objeto. Está errado. De troca constante, tá? Essa troca também não está de acordo com o que nós lemos no enunciado da questão. Plena de consensos, está errado também, essa plenitude de consensos. A resposta correta, sem sombra de dúvida, é de tensão permanente. Se a gente ler o enunciado, a gente vai verificar que o objeto ali, ele é colocado ele é colocado dentro de uma perspectiva dialética. E dentro de uma perspectiva dialética, o que é que nós temos? Qual é o pressuposto que nós temos? O pressuposto do conflito, o pressuposto da contradição, o pressuposto do antagonismo. É isso que vai caracterizar justamente a dialética. E o objeto de intervenção do assistente social está sendo colocado no enunciado justamente sobre essa perspectiva, sobre essa ótica dialética. Por isso é que a letra D é a alternativa correta. Repleta de acertos e de erros, não responde. Vamos para a segunda. Outro exemplo aqui, ó.
Entre os anos 80 e 90, opa, eu tenho uma data aqui, eu tenho que circular isso aqui. Eu tenho que destacar esse elemento, para eu poder analisar melhor a alternativa e o enunciado. Entre os anos 80 e 90 do século XX, o projeto ético-político do serviço social, outro elemento importante, projeto ético-político. A questão fala do projeto ético-político do serviço social. Eu já sei do que é que a questão está tratando. Configurou-se em sua estrutura básica. Tal configuração se deu de forma flexível, aberta à incorporação de novas questões, sem, no entanto, descaracterizar o fundamento que lhes deram origem. Essa constatação, no entanto, não significa dizer que tal projeto seja o único existente no corpo profissional, óbvio, porque o corpo profissional ele é heterogêneo. Esse projeto ele é tão somente hegemônico. Mas é correto afirmar que na segunda metade dos anos 90, ele conquistou a hegemonia. Vejam, que eu já destaquei, eu já consegui, a minha mente já conseguiu entender que se tratava de hegemonia do projeto ético-político, por isso que eu antecipei essa informação. Quando você faz a leitura do texto, é isso que acontece. Você já vai antecipando a informação, porque isso vem automaticamente à sua mente. Tá? Então, nos anos 90, esse PEP conquistou a hegemonia no interior da categoria profissional em razão de dois elementos principais. O primeiro deles foi o crescente envolvimento de segmentos cada vez maiores de assistentes sociais nos fóruns e nos espaços de discussão profissional. O segundo consistiu no fato de que as linhas fundamentais deste projeto, qual projeto, gente? De qual projeto está se tratando aqui? Projeto ético-político. Beleza, a gente não pode perder o fio da meada. A gente não pode perder o elemento central do enunciado, senão a gente escorrega. O segundo consistiu no fato de que as linhas fundamentais desse projeto estão sintonizadas com as perspectivas postas na estrutura econômica do país, isso aqui está errado, as tendências significativas do movimento da sociedade brasileira, letra B, a alternativa correta. Os principais orientadores da luta da classe burguesa, nada a ver, tá? Eu não vou me prolongar aqui no comentário da questão, porque a gente vai ter lives específicas para comentar a banca VUNESP, que não é a live de hoje. A prevalência do poder econômico em detrimento dos demais, isso aqui também está errado. O poder local vigente, ainda que não expresse opção ideológica. Errado também, a alternativa correta é a letra B. Olhem para mim, o meu objetivo aqui foi tão somente exemplificar, a partir das questões, aquilo que nós falamos para vocês sobre o perfil da banca VUNESP, tá? Então, desde já, eu gostaria de desejar a todas vocês, a todos vocês aqui presentes, êxito nos estudos. Eu gostaria de desejar a vocês aí sucesso nesse processo de preparação. Assista às nossas videoaulas várias vezes, resolva exercícios, resolva questões, preferencialmente da banca VUNESP, para que você crie esse elo de intimidade com a banca, tá? Que o seu sucesso seguramente vai ser garantido. Agradeço a todas vocês que estiveram aqui presentes nessa live e aguardo vocês nos nossos próximos trabalhos.